Em nome do Reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António de Sousa Pereira, dá-se início à cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao professor João Schwalbach.
professor Dr. Manuel Sobrinho Simões vai proferir o discurso de elogio ao doutorando João Schwalbach. Eu ia dizer boa tarde. Eu não devia começar por boa tarde, mas é melhor a gente começar por boa tarde. Sr. Reitor, Sr. Diretor da Faculdade, Srs. Professores, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, eu estou aqui muito feliz porque eu gosto de festas e nós estamos numa festa. Eu sei que nós ficamos um bocadinho pesadões. O português é sempre um bocadinho pesadão e temos que ter cuidado em não porque isto é uma coisa boa. É um doutoramento honoris causa. Eu tenho um conflito desde já e quero declará-lo. Eu tenho um viés porque eu gosto muito da colaboração luso-moçambicana, eu gosto muito do que eu aprendi com as pessoas de Moçambique e nós temos uma relação estupenda com essa colaboração. E eu não tenho muito tempo, porque deram-me no máximo 20 minutos, portanto não se aflijam. O meu problema é que eu não leio. Eu não posso, eu já agora vou dar uma novidade, eu não posso ler, porque se eu ler um discurso, desde que tive o AVC não consigo, se eu ler alto, começo a dar muitos erros. Se eu disser muito baixinho, as pessoas não ouvem, eu não dou erros, mas as pessoas não percebem. E, portanto, não vou ler um discurso. Ao menos tenho sorte nisso. E é assim, a primeira vez que eu contatei com o doutorando, eu percebi que ele era uma figura extraordinária de associativismo ativo, de ligações, de gostar de pessoas. Ele tinha, de resto devem já ter visto isso no currículo, ele tem dezenas de iniciativas de formação de associações e ele publicou boletins e revistas como pouca gente no mundo. É impressionante o número no fundo, de atividades que ele teve em prol dos outros. E uma das coisas que ele fez foi a criação, em 1987, a Associação Médica de Moçambique. E agora, é o tal meu conflito. Quando eu fui ver a sede da Associação Médica de Medicina, eu cheguei lá e era a casa onde o meu tio-avô tinha sido médico-chefe do Hospital Miguel Bobarda. E isto tem graça porque chama-se lá, tem lá a sede da associação e tem um restaurante que se chama 1908. E é por 1908 porque é a data em que terminou de fazerem a casa do meu tio-avô. E, portanto, reparem, já aqui, nós somos todos primos e cunhados uns dos outros em Portugal. Neste caso não são primos e cunhados, eu tenho um tio-avô. Depois, o segundo conflito é quando eu comecei a ver, porque eu estive a ler as coisas todas que o doutorando escreveu, e ele escreveu, de resto, depois vou voltar a isso, porque ele tem um livro muito engraçado chamado De Sonho em Sonho. Mas quando a gente vai ver, eu fiquei espantado com o número de pessoas que tinham sido seus professores em Moçambique e de quem eu era muito amigo, e desde logo o professor Oliveira Torres, de quem é um patologista fora de série, um tipo fora de série, fez uma revolução da patologia, anatomia patológica em Moçambique e, por exemplo, em relação ao fígado, ao cancro do fígado, e eu encontrei-o lá, encontrei também, claro, como sempre, encontrei um tio meu, que era o José Luís Sobrinho, que era psiquiatra e dava aulas de psiquiatria, encontrei, claro, o Dr. Norberto Teixeira dos Santos, depois a gente fez aqui no Porto e fez aqui um trabalho estupendo, e, portanto, esse é o meu segundo viés. O terceiro, que é aquele mais sólido, é porque eu, desde 1990, comecei a ir para Moçambique trabalhar. E depois, com uma equipa muito grande, nós começámos a ir, em 1990, ao abrigo da NORAD, porque a Noruega apoiava a ligação com Moçambique. Eu tinha uma grande ligação com a Noruega. A Noruega gostava muito de Samora Machel. E, portanto, durante 3 anos nós fizemos um começo de ligação muito forte, primeiro com o Dr. Carlos Gonzalez, que era, na altura, o diretor da anatomia patológica em Maputo, e que depois, infelizmente, tinha uma doença renal e faleceu, e depois sucedeu-lhe o Mahmoud Ismail, a Carla Carrilho, o José Ferro e o senhor
Matos Alberto, que na altura era técnico e agora é médico e é um estupendo médico em Moçambique. E nós começamos a fazer essas ligações, primeiro com a ligação com a NORAD, depois com a Universidade do Porto. Nessa altura já o nosso doutorando era, este nosso doutorando, era quem articulava isto de uma maneira estupenda. Nós tínhamos aqui, eu não sei onde é que está ali o Carlos Pimenta, que foi comigo várias vezes, e com o Joaquim Cunha, foi o professor Alberto Amaral que nos mandou para lá, e nós fizemos uma ligação estupenda com Moçambique. Nessa altura era com a Universidade do Porto, depois passámos a fazer com a Fundação Carlos de Gulbenkian. Até hoje. Nós, portanto, estamos 32 anos de colaboração permanente com Moçambique, entre o Porto e, portanto, não é só anatomia patológica. Eu vi já aí o José Eduardo Guimarães, por exemplo, veio cá por causa da oncologia, e foi também a Margarida Damasceno. E, portanto, nós fizemos esta ligação com o apoio sempre, mas fortíssimo, por parte do diretor da faculdade, que era o nosso doutorando. Portanto, estas são as coisas que fazem com que eu sei, quer dizer, eu agora fazer o elogio dele, tem um bocado, não é ser primo e cunhado, mas quase. Mas, portanto, é verdade. O senhor é exemplar pela sua capacidade de criar condições para os outros. E eu fico muito agradecido, porque eu acho que nós, a coisa que a gente mais precisa é da colaboração com os outros. E agora passava-se a tal história. Eu não tenho lata para ler o meu currículo, o meu que é feito pelo nosso doutorando. E é interessante já agora que, não sei se reparou, que no seu currículo tem aqui um pequeno erro. Diz aqui, com graça, que diz que João Fernando Lima Schlabach licenciou-se em Medicina pela Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, em 1975. E, como sabe, de resto, no seu próprio livro, explica que se licenciou em 75, ainda na antiga Universidade Lourenço Marques, e só recebeu o diploma, porque nessa altura ainda não havia a Universidade Eduardo Mondlane, e é só... E então o diploma já é, mas a licenciatura foi feita ainda em Lourenço Marques. E agora reparem que isto é 75, e portanto eu acho que devem pensar, que eu também penso de certeza, todas as pessoas da minha idade, porque nós temos uma idade próxima, a gente viu tudo e também vimos a Revolução. E de resto tenho a certeza que a Revolução em Moçambique ainda foi pior do ponto de vista da dificuldade social do que em Portugal. Portanto, eu fico muito sensibilizado por isso. E, portanto, embora haja este pequeno erro, eu acho que aqui não há um problema, não há nenhum problema. E então, o que é que eu vou fazer? Eu estou ainda dentro do meu tempo bem, sem problemas. Nós temos aquilo que o João Lobo Antunes chamava o currículo escondido, porque o currículo está aqui muito bem escrito, tem tudo. Portanto, podem seguir se quiserem, porque tem uma quantidade de informação brutal. Nós vamos fazer isto, que no fundo é falar disso, falar como é que o que é que a gente pensa, eu agora daqui de fora, ao fazer o elogio do doutorando, o que é que eu acho que o senhor representa uma coisa que é de facto muito, muito rara, esquisita, como diriam os espanhóis. E depois, há aqui uma coisa que é o resumo do diagnóstico. E desde já digo para a gente resolver este problema. Ele, doutorando, fez um trabalho notável em muitas instituições e tem duas características que são estupendas. Tem uma liderança tranquila e tem uma capacidade notável de agregar pessoas e vontades. Esta capacidade, claro que é mais difícil em situações de alguma conturbação, para não dizer muita conturbação, que era conturbadas as situações, o senhor foi excepcional nesse aspecto. E, portanto, foi sempre capaz de construir equipas coerentes e motivadas. E isto tem um valor extraordinário. Eu acho mesmo que o senhor é um campeão do associativismo activo. Muito bem, é o diagnóstico. Depois, as três coisas em que ele é muito bom são três coisas: formação médica, saúde pública e ética, e agora cada vez mais a bioética. E eu estava com esta coisa assim, quando aqui o nosso diretor, que é heterodoxo, é uma forma elegante de dizer, eu disse, eu devia fazer isto no círculo universitário. E eu disse, é bom, realmente acho bem e tal. Mas aí liguei logo ao Campo Alegre. E para mim o Campo Alegre é Rubaná.
eu não escondo, é o Jardim Botânico, e como eu tinha acabado de receber o seu livro, tinha mandado primeiro as provas e depois mandou-me mesmo o livro, e tinha escrito o seu livro de sonho em sonho. E eu fiquei sempre muito marcado pelo livro de Rubaná, O Mundo à Minha Procura. É um livro extraordinário. Muito bem, eu acho que é dos melhores livros portugueses de todos os tempos. São 3 volumes da década de 60. E agora desculpa, não é um parênteses. Peço desculpa que eu faço muitos parênteses. Não é costume fazer nestes elogios. Aqui o nosso reitor também não acha. O nosso reitor também já está mais à jornada. É assim, esta coisa, fizemos a apresentação do livro, uma revisitação do livro do Rubaná, e há uma coisa extraordinária, porque a filha do Rubaná escrevia cartas, andava a passear pela Europa e escrevia cartas. E ela já tratava por Xandinha. E ele manda numa carta, diz: Xandinha, olha, estou em Florença. É fim de semana. Olha, é quase domingo, é entre sábado e domingo, eu não me lembro. Já não me lembro se ele disse uma ou outra ou se só fim de semana. Tu sabes que isto parece Gondomar com estátuas. É uma descrição estupenda. Agora, reparem, e atenção, eu estou à vontade que eu adoro o Rubaná e acho o livro que têm que ler. Eu já não gostei, a Torre para mim é complicado demais, mas a vida à minha procura é extraordinária. E o que eu acho, estava a pensar, quando eu pensava em comparar consigo, tem atenção que tem muita graça, ele nasce em 1920, o nosso doutorando nasceu em 42, portanto tem 22 anos de diferença, e depois ele termina a licenciatura em 75, que é a altura em que morre Rubaná, que morre em Londres. Mas no fundo, tiveram a mesma coisa, tiveram a Grande Guerra e tiveram, ele muito a Grande Guerra, e tem depois o 25 de Abril, que é muito marcante. E para mim, eu estava a pensar havia aqui uma diferença enorme, porque o Rubaná, portanto estou à vontade de dizer, porque eu adoro o que ele escreve, e a inteligência e a ironia, mas era um observador, aquilo que os ingleses chamam um looker, enquanto que o nosso doutorando é um fazedor, é um doer. E é muito engraçado como é que figuras que, de alguma maneira, correspondem a uma grande dificuldade, por exemplo, com a Revolução, como é que a gente percebe a diferença que há entre um observador e um fazedor. E o nosso doutorando é mesmo um fazedor. Como é que eu agora vou evoluir? Eu agora vou evoluir dizendo assim: acho que ele tem alguns pontos muito importantes na relação do mundo. O outro também andava à procura de si, o mundo. O nosso doutorando gostava de mudar um bocadinho o mundo. E nós temos sempre este problema, a gente passa a vida a pensar que há qualquer coisa, por um lado a pessoa, por outro lado o mundo. É um exagero. Esta ideia de dividir em árvore e floresta é um disparate, porque é muito difícil. A gente tem que ter, entre a árvore e a floresta, a gente tem que ter um quintal, ou um jardim, ou uma pequena mata, uma coisa que seja uma comunidade. E é o que ele tem feito sempre. Tem-se ligado sempre a uma comunidade. E é muito engraçado, o nosso doutorando tem descrições. Se eu tiver que identificar a primeira, para mim é mais marcada. Eu depois adorei a família, já vou à família, que foi a coisa que mais me impressionou em termos afetivos. Mas em termos cognitivos, é a descrição que ele faz do Zambeze, os sítios, o rio, um tipo que vive no rio, pé do rio, porque a casa era ao pé do rio. E depois outra coisa muito engraçada, que eu também sou assim, eu vivo das casas. Eu só me lembro das casas dos meus avós. Eu não me lembro dos meus casas. Eu vivo em apartamentos, são todos iguais, não tem graça nenhuma. Mas as casas dos avós e dos bisavós têm muita graça. E ele faz uma descrição da casa deles extraordinárias. E, portanto, essa é a primeira coisa. É o ecossistema pequeno. Depois eu acho que o nosso doutorando tem a família.
E a família é uma família engraçadíssima. Nós estivemos ontem com a família e eles são até culturalmente engraçadíssimos. São muito alegres. Claro que tem esta coisa chata acontece em toda a parte, como sabem, não são os genes, porque os genes são os iguais. Mas os netos já são muito maiores que o avô. Mas os meus também, percebem? Isto prova que não são os genes, é o ambiente, é a alimentação. Eu sei que é uma tragédia, mas não... E ele tem isso, enormes. Eu apanhei um susto. Até o meu neto. Quantos anos tem você? Tenho 28. Mas, portanto, é verdade. Eu quero chegar aqui pelo seguinte, porque nota-se nesta figura, desta personalidade, é a memória. E eu, quando uma das vezes, dos primeiros anos que eu fui à sua casa, a casa do doutorando e da Teresa, da mulher, fui à casa do seu pai, do Anacleto. O Anacleto, uma das figuras mais extraordinárias de colono do que eu chamaria o velho colono, que é uma estupidez eu dizer isto, que é inventado por mim, porque ele até tinha uma função, tinha uma função pública, digamos assim. De resto, não é por acaso que o senhor teve uma licenciosa em 1950 e foi fazer a 3ª classe à Amadora. E, portanto, o que significa que era de um sistema. Mas era uma figura de uma categoria extraordinária. E, nessa altura, o seu pai tinha feito uma licenciatura em Antropologia Cultural. E eu aprendi com ele coisas, a ideia do desporto, da cultura, da ligação ao mundo. E depois, eu já agora, isto é o de parênteses, desculpem lá, o nome Anacleto não cabe na cabeça de ninguém. Mas eu fui ver, e o avô do seu pai era o Anacleto Nunes. E o Anacleto Nunes, porque eles, é verdade, já agora para a família, eles da família ou são Nunes, ou são Lima, ou são Schwalbach. E depois esta mistura dos três é que deu esta coisa muito boa. O Nunes, aquele avô Nunes, era um tipo muito engraçado, porque a avó Virgínia, portanto, para si, a Virgínia, tinha lá na casa, aquela casa, uma das casas muito grandes, que ele escreve muito bem, ela tinha umas correntes, e não que era aquilo, e eram grelhetas de escravos. E então o Anacleto Nunes tinha uma coisa extraordinária, porque ele pagava e libertava os escravos. Depois há aquela coisa, sempre aquela dúvida, porque eles ficavam a trabalhar com ele e, portanto, há sempre aquela dúvida, se ele aproveitaria da circunstância de ter libertado. Mas o que é um facto é que ele libertava os escravos. E, portanto, há aqui uma história, reparem, que é muito engraçada e que, de certeza, que influenciou aquilo que o senhor faz. E depois aquela coisa que ele tem feito para mim, que começou um médico da faculdade e a gente colaborava muito bem com as pessoas de Moçambique. Claro, é a sua atividade na faculdade. Ele foi nomeado em 1992 como diretor da faculdade e depois, em 96, já ganhou em candidatura. Portanto, já foi aberto, já houve listas. O senhor voltou a ganhar, o nosso doutorando voltou a ganhar. E é muito interessante, porque as razões de candidatura que o senhor diz são muito engraçadas, são muito inteligentes, são muito atuais. E eu trouxe aqui o ponto 7, que é uma coisa, agora é uma graça ao nosso diretor. Porque ele escreveu, atenção, em Moçambique, em 1996, o que era preciso para uma faculdade? Era avançar no processo de estabelecimento de acordos com as diversas instituições relacionadas com a faculdade, nomeadamente com o Ministério da Saúde, o Hospital Central de Maputo, Instituto Nacional de Saúde, Centro de Desenvolvimento Sanitário de Maputo. Reparem, eu continuo a achar, isto é o Centro Académico Clínico. Aqui o nosso diretor geralmente menospreza. Mas é crucial, percebem? Sem isso não vamos a parte nenhuma. E o outro aspecto que o senhor também diz, e que tem muita graça, e que eu também achei, não é por acaso, é que diz uma coisa extraordinária, diz assim, uma faculdade, e se a faculdade quer ser diferente, essa faculdade tem que criar condições para de dedicação plena. Não está a dizer exclusiva, mas, portanto, é fundamental que as pessoas tenham tempo completo.
que as pessoas façam, sobretudo, investigação e ensino. Claro que há aqui uma fragilidade que é comum a Moçambique e a Portugal, é que quando a gente começa com este discurso, apesar de tudo, nós temos dificuldade em estabelecer relações funcionais boas com os hospitais e com as estruturas assistenciais. Mas o senhor foi sensível a isso e pôs isto no tempo. Ora bem, eu achava que estão ali a fazer sinais que eu tenho que me calar e vou-me calar. Muito bem, é assim. Se puderem, leiam o livro de Sonho em Sonho. O senhor tem descrições, o nosso doutorando tem descrições extraordinárias. Tem outro grupo que ele tem muito marcada nele, que são os amigos, e a ternura dele e os jogos de futebol, e esta mistura de rapazote que começa a ser maior, e é muito interessante. Acho que, se puderem ler, porque nós em Portugal temos esta tentação, que é não ler, que é uma coisa que é má. E depois tem duas coisas também muito, muito engraçadas, porque usa duas vezes o truque. Um truque seu, porque o senhor faz uma coisa sempre, ele faz uma coisa sempre que agora, na Galiza, estão a falar muito na coreografia didática, que é criar condições para que as pessoas progridam sempre em grupo. Isto já é verdade desde as crianças. Numa tentativa de impedir que as crianças fiquem só a trabalhar com o telemóvel e não sei o quê. E chamam isso coreografia didática, que é a mesma coisa que o senhor faz quando junta pessoas de muitas disciplinas e cria ligações. Isto é crucial. E ele diz sempre a mesma coisa. O que é preciso, apesar de tudo, é acreditar, ter esperança, sonhar. E então ele usa o Mia Couto e diz: o que faz andar a estrada é o sonho. É o sonho que nos deve mover como seres humanos. E isto é verdade. E eu acho é que este sonho deve ser para a gente andar para a frente em articulação com os outros, sejam familiares, amigos ou estranhos. E é por isso, penso eu, que a sua dedicatória que faz aos seus netos, de novo, do sonho em sonho, diz também uma coisa que é uma ternura, que é, ele espera que os netos, de resto dizem muito bem, presentes e futuros, porque a gente nunca sabe, é assim, isto é muito imprevisível. E então ele diz, é fundamental conseguirem desenvolver e sonhar contribuições que conduzam à construção de uma nova sociedade, mais solidária, mais justa e mais consubstanciada na dignidade humana. E o senhor é exemplar neste aspecto. E muito obrigado e peço desculpa primeiro pela heterodoxia e depois pelo tempo. Não prevista esta aclamação bem merecida, seguem-se agora umas palavras de Jaid Sakarlal. Boas tardes. Bom, eu não posso fazer o que o professor Simão faz, né? Improvisos. Vou ser um desastre. E por isso eu trouxe uma coisa escrita, muito simples. 5 minutos, não? Foi isso que pediram. E, bom, queria me apresentar primeiro. Eu sou Jaid Sakarlal, sou o atual diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Ormonlane e um dos alunos do professor e Dr. João Scholbach. Magnífico reitor, senhor diretor da Faculdade de Medicina, professor Manuel Sobrinho Simão. Estimados professores, bom, é muito difícil nestes momentos dizer o que eu sinto, porque fui aluno e atual diretor da faculdade, mas gostaria de transmitir uma mensagem que nós preparamos como faculdade e uma parte minha ao professor Scholbach. E eu vou ler, não vou fazer improvisos, porque senão seria um desastre. É com imenso orgulho e prazer que tenho o privilégio
de dirigir umas simples palavras ao Dr. João Schalbach, meu professor, no momento em que recebe o doutoramento honoris causa. Expressamos em nome da Universidade do Armonlane, especialmente da Faculdade de Medicina, o nosso reconhecimento e eterna gratidão à Universidade de Porto, que preencheu com toda a justiça uma lacuna no currículo do Dr. Schalbach, que depois de formado na nossa Faculdade de Medicina, quando ainda era uma universidade portuguesa, como disse o professor Simão, muito bem, dedicou, na era pós-independência, em Moçambique, no desenvolvimento do setor de saúde e, em particular, na formação do nível superior. O professor Schalbach é um lutador de tantas batalhas, foi sempre uma pessoa que se manteve firme e, por que não dizer, teimosamente otimista em relação aos seus objetivos, embora realista ao planificar dos seus esforços, que foram granjeados pela simpatia e contagiando quem se disponibilizou a colaborar, emergindo com naturalidade como um líder e, para nós mais novos, um exemplo a seguir. Ao debruçarmos sobre o percurso do Dr. João Schalbach, que fez no setor da saúde, ela está marcada por uma dedicação genuína para constituir instituições fazendo uma entrega abnegada, como exigia o momento pós-independência, e abrindo-se para o relacionamento humanos necessários para que os esforços de todos pudessem resultar em frutos, de usufrutos, de muitos em prol do bem-estar de todos. Este pendor social, responsável e de comportamento exemplar, é um legado que beneficiou o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal e coletivo e deu valores às instituições. Não posso deixar de referir a sua propensão para a abertura de oportunidades para fazer carreira e crescer enquanto podia contribuir para o crescimento e desenvolvimento das nossas instituições no país, como aconteceu com o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, onde o Dr. João Schalbach também participou no sonhar de uma instituição de investigação e me deu, a mim, a oportunidade de nela trilhar o meu percurso académico e científico como pessoa. Esta generosidade em conceber e construir oportunidades para os mais novos, esquecendo um pouco de si próprio, foi um traço que insisto em frisar pela grandeza e humanidade que elas revelam. Não é demais voltar a citar a Universidade de Porto, que através de professores de alto gabarito como o professor Manuel de Sobrinho Simões, que já contou a história, fizeram acontecer um diálogo e uma sequência de projetos que, em conjunto com o Dr. João Schalbach, foram elaborados e executados no bom contento, estabelecendo no domínio de patologia capacidades que estão hoje instaladas em um canal privilegiado de comunicação, colaboração e ação conjunta de caráter profissional, de ensino e pesquisa, que ainda perdura. Ao Dr. João Schalbach, uma última palavra para lhe expressar que não deixamos de ter desafios na nossa alma mater Moçambique e que ainda precisamos dos seus conselhos e opiniões para dar o passo adiante que nos impusemos ao decidir ser uma universidade de investigação. Dr. João Schalbach, bem-aja este título, que é merecido, e em meu nome próprio, dos meus colegas da Faculdade de Medicina que estão hoje presentes, e também dos colegas do Esquitem, não posso esquecer, estão hoje presentes, e em nome do nosso magnífico reitor, Dr. Manuel Guilherme Júnior, da Universidade do Armonlane, muitos sucessos para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. O professor Dr. Altamiro da Costa Pereira vai apresentar ao reitor
o pedido de atribuição do título de doutor honoris causa. Eu, Altamiro da Costa Pereira, louvando e reconhecendo o valor e os méritos já invocados pelo elogiador, peço ao Sr. Reitor que atribua o título de doutor honoris causa pela Universidade do Porto ao professor João Schwalbach. Eu, António de Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, reconhecendo a pertinência da petição e aceitando as boas razões invocadas pelo padrinho, declaro João Schwalbach doutor honoris causa pela Universidade do Porto. A João Schwalbach, nacionalidade moçambicana, nesta cerimónia de investidura, concede à Universidade do Porto o título de doutor honoris causa sob proposta da Faculdade de Medicina. Os óculos, não é? Há um momento em que os óculos são necessários. Aqui. Padrinho. Isto não está comandado. Elogio de ordem. Padrinho outra vez, elogiador. O Sr. Professor vai assinar também. Não é fácil fazer deslocar estes documentos.
parte deste grupo de doutores da Faculdade de Medicina. Por favor. E um livro como símbolo da sabedoria, mas também é para saber tudo sobre a Universidade do Porto. E, finalmente, o diploma, que é um diploma já de uma fase avançada. Claramente, talvez é o diploma mais importante académico que recebeu na sua vida.
O doutor honoris causa, professor João Schwalbach, irá agora proferir o seu discurso de agradecimento. É pesado. Obrigado. Magnífico reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António Sousa Pereira, senhor diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e meu padrinho, professor Altamiro da Costa Pereira, e como elogiador, amigo e professor Manuel Sobrinho Simões, senhores antigos reitores da Universidade do Porto, aqui presentes, senhores vice-reitores e pró-reitores, senhores diretores das faculdades, senhores membros do Conselho Geral e do Conselho de Curadores da Universidade do Porto, excelentíssimos representantes dos embaixadores e consulados dos países de língua oficial portuguesa, digníssimos representantes das universidades dos países de língua oficial portuguesa, caríssimo professor Jair de Sacarral, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, autoridades aqui presentes, queridos familiares, colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Quis o destino que a Universidade do Porto, sediada na antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto, cujo prestígio é reconhecido a nível nacional e mundial, me otorgasse a grande honra de portar o título doutor honoris causa, na verdade, coincidência do destino. Permitam-me expor esta coincidência revisitando a história. Aconteceu a 8 de julho de 1832, o desembarque das tropas liberais no Mindelo, mais propriamente na praia do Pampelido, a norte do Porto. No início das guerras liberais e referidos na história como os bravos do Mindelo. Nessas tropas, lideradas por Dom Pedro IV, coexistiam muitos ingleses, franceses, belgas, polacos, italianos, alemães e espanhóis. Os nacionais constituíam 3 batalhões de infantaria, um regimento provisório de infantaria, 4 batalhões de caçadores, 1 batalhão de artilharia, o batalhão de voluntários de Dona Maria II, o batalhão dos académicos, de que faziam parte Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Joaquim António da Guiar. Um batalhão só de oficiais, um corpo de guias, um corpo de engenheiros e 3 embriões de corpos de cavalaria. À frente desses homens, designados também como Exército Libertador,
encontrava-se o tenente-coronel João Schwalbach e os coronéis Henrique da Silva Fonseca e António Pedro de Brito. Esse desembarque permitiu às forças liberais tomar a cidade do Porto no dia 9 de julho de 1832, apanhando de surpresa o exército miguelista que havia de os submeter ao prolongado cerco do Porto. Acontece que o tenente-coronel João Schwalbach é o meu trisavô, que muito admiro, respeito e muito me orgulho. João Schwalbach, com o seu jovem filho João Pedro Schwalbach, participou ativamente no rompimento do cerco do Porto e nas subsequentes batalhas e lutas que concederam vitória aos liberais. Muito considerado e respeitado pelos superiores e subordinados, João Schwalbach recebeu todas as distinções possíveis em medalhas e graus de ordens militares, tendo sido igualmente nobilizado como barão e visconde de Setúbal, sendo promovido a marechal de campo, efetivo a 2 de julho de 1845. Sem conhecer a cidade do Porto, sempre a considerei um dos meus berços. Só depois da Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal a 25 de abril de 74, tive a satisfação de a visitar pela primeira vez. Depois tive a dita de voltar diversas vezes, deslocando-me à praia de Pamplido, também designada Praia da Memória, para contemplar o obelisco aí construído para recordar o desembarque das forças liberais no norte de Portugal. Fiz os meus estudos de medicina numa instituição que teve 3 designações. Estudos Gerais Universitários de Moçambique, EGUM, Universidade de Lourenço Marques, ULM, e Universidade Eduardo Mondlane, UEM. Tendo feito parte da primeira corte do curso de Medicina dos Estudos Gerais Universitários de Moçambique, em 1963, licenciei-me em Medicina pela Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, em 1975. Tendo, posteriormente, obtido equivalência do grau de licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em 1992. Será que a cidade do Porto está relacionada comigo ou eu com ela? Seja uma ou outra razão, a verdade é que sempre senti o Porto como um dos meus berços. E feliz dos homens que, como eu, possuem diversos berços. É que assim se compartilha mais, se recebe mais, se entrega mais. E deste modo, mais se cresce e se enriquece na alma. Portanto, o título de doutor honoris causa que a Universidade do Porto, hoje publicamente, me outorga, é para mim uma desmedida honra e uma gigantesca responsabilidade, que ercarei com muito gosto e humildade. Muito obrigado a esta também, mais agora, minha universidade. Alguns dos descendentes, vários, do Marechal João Schwalbach foram para Moçambique, onde viveram, trabalharam e morreram. Eu nasci em Tete, Moçambique, a escassos metros do imponente e mágico rio Zambeze. Antes de tudo, o mais, devo reconhecer que tive a felicidade de ter usufruído uma infância normal, feliz, e uma adolescência
que considero afortunada e muito enriquecedora. E aquilo que sou, tradução de uma amálgama de tantas coisas, das mais simples às mais complexas, das mais entendíveis às por vezes pouco explicáveis, foi o resultado de um conjunto de ensinamentos modelados com vista a sempre valorizar o homem e a respeitar continuamente a sua autonomia e a sua dignidade. E estes saberes apareciam-me vindo de todos os lados. Dos meus avós, paternos e maternos, dos meus pais, mais constante e mais diretamente, dos meus familiares, filhos, irmãos, netos, tios, sobrinhos, primos, dos meus professores e professoras, dos meus amigos e amigas, dos meus colegas superiores e subordinados, de todos. Na verdade, todos esses contributos marcaram-me como algo importante para a minha vida profissional e mesmo pessoal. Cada um deu ou emprestou uma particularidade, mas todos, sem exceção, contribuíram para que interiorizasse a importância do aprofundamento diário do conhecimento e da consolidação prática dos valores éticos que sempre devem presidir na relação social e, principalmente, no ato médico. É importante destacar que, quando elegi o curso de medicina, estava absolutamente convencido que havia escolhido a profissão certa. E mesmo antes de a iniciar, sonhava que iria poder exercê-la nas suas 3 principais vertentes: prática clínica, investigação e docência. Felizmente, consegui materializar este sonho. Hoje, nesta cerimónia, em que me é concedida tamanha honra e responsabilidade, este honoris causa expressa um prémio de uma vida de trabalho. Muito emocionado e tolhido nas palavras, não poderei deixar de relembrar os meus avós, os meus pais, os filhos, os irmãos, os netos, os tios, os sobrinhos, os primos, os meus professores e professoras, os meus colegas, os meus amigos e amigas, e com eles partilhar este tão distinto quanto avultado prémio. Uma grande parte deste prémio a eles pertence. Por isso, a todos, o meu sincero agradecimento. Um particular agradecimento ao professor catedrático Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e figura ímpar desta universidade, por ter sido o meu padrinho neste processo de doutoramento honoris causa. E, identicamente, ao professor catedrático Manuel Sobrinho Simões, fundador do Ipatimudo, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e uma das figuras mais proeminentes desta Universidade do Porto e do mundo científico internacional, pelo elogio que me dirigiu, ao meu colega, ex-aluno e atual diretor da Faculdade de Medicina, pelas palavras também que me dirigiu. Muito obrigado. De igual modo, quero também agradecer à professora catedrática Fátima Carneiro, grande e destacada docente e investigadora universitária, por ter sido a mestre de cerimónia neste, para mim, importantíssimo acontecimento. E um autêntico
É um autêntico e raro privilégio ter personalidades de tanto gabarito no envolvimento deste evento que me é dedicado. A todos esses grandes rostos da ciência que há muito ultrapassaram as fronteiras nacionais, o meu enorme respeito e o meu muito e singelo obrigado. Ao meu querido amigo, professor catedrático da Faculdade de Economia, Carlos José Gomes Pimenta, grande vulto desta Universidade do Porto, que, não obstante a sua condição de saúde, aqui quis estar presente. Quero recordar alguma das palavras que para si deixei quando da sua jubilação. Cito: és assim, exigente, disciplinado, crente, confiante, coletivo, entusiasta, consequente, criativo, amigo. Contigo e quem tem a regalia de compartilhar as tuas vivências, nos interrogávamos constantemente e constantemente aprendemos. Aprendemos e crescemos, e crescendo ganhamos mais energia e saberes para solidariamente darmos-nos aos outros. Obrigado, meu grande amigo. Um especial agradecimento vai para a Teresa. Minha amiga, minha companheira, minha colega, minha esposa, que há mais de 58 anos me ampara e auxilia, com excelente sabedoria, frontalidade e paciência, a encontrar forças e energias para ultrapassar as contradições da vida e viver com alegria intensa os momentos mais agradáveis da nossa comum existência. Sem ti, minha heroína, que nunca vacilaste e sempre em mim acreditaste, eu não chegaria aqui. Escrevi um dia, e citarei, porque ainda crente nestas reflexões, que o sonho é gerador da esperança. Cultivar e desenvolver o sonho é, pois, multiplicar, fazer crescer, revigorar, sedimentar a esperança. Esta, por sua vez, determinará a realização do sonho, possibilitando a obtenção de desfechos expectavelmente positivos, sejam eles individuais ou coletivos. Deste modo, se asseguram valores sociais e éticos que identificam um conjunto de regras que motivam a sã convivência de uma sociedade. Valores que só possuem sentido por outorgarem dignidade aos homens e às coisas que o rodeiam, proporcionando concomitantemente liberdade na relação humana enquanto sujeito individual e social. Permitam-me citar a respeito algumas reflexões de alguns grandes homens que, direta ou indiretamente, estão relacionados com a África. Continente esse ainda pouco conhecido, avalizado e, talvez por isso mesmo, tristemente encoberto da zona sul do nosso planeta. Tais reflexões podem constituir exemplos a ponderar e, quiçá, trilhos a seguir. A esperança é uma arma poderosa e nenhum poder do mundo pode privar-te dela.
disse Nelson Mandela, o carismático líder e fascinante político sul-africano. Já o igualmente líder e importante político que assumiu a primeira presidência de um novo Moçambique, por outras palavras, mas na mesma senda, afirmava que não se pergunta a um escravo se quer ser livre. E quando o extraordinário líder afro-americano Martin Luther King declarou que se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Certamente também pretendeu afirmar, como o grande poeta António Gedeão, que eles não sabem nem sonham, que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. E para terminar estas citações, recordo esse colossal poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa, que desabrochou para as letras na África do Sul e que assegurava: sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Estes, e ditosamente muitos outros homens, não só sonhavam e por isso tinham esperança, que constantemente alimentavam, como arrastavam consigo a capacidade de nos fazer também sonhar e de nos fazer acreditar na essencial esperança e admitirmos possível. Esperançadamente, muitos buscavam e lutavam por valores. É que sem esperança e sem sonhos que as consubstanciam, não há valores. Não há ética. É que, perdendo o sonho, perdemos a esperança. E sem esperança, ficamos todos mais empobrecidos eticamente. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos afincam que a maior crise que o ser humano pode enfrentar, e que estamos mesmo enfrentando, é a crise de valores. Na verdade, essa crise está atingindo a humanidade, determinando que ela passe a viver de forma mais egoísta, cruel e violenta. Contudo, é fundamental enfatizar a importância dos bons exemplos na sociedade que os há, uma vez que a transmissão de indispensáveis valores humanos farão o recrudescer do alicerce de um futuro mais pacífico, completo e sustentável. Temos que dar a possibilidade de outorgarmos sonhos e de também buscar mais sonhos, para que deste modo se criem esperanças, acreditando assim todos que seremos capazes de nos respeitar mutuamente, para que se promova a solidariedade entre os humanos. Tive o privilégio de vivenciar momentos de grande solidariedade e de muita emoção. A propósito, permitam-me recordar um belo acontecimento registado em 1975, ainda no período do então governo de transição de Moçambique. Da totalidade de médicos existentes no país, cerca de 500, dos quais metade eram militares, ficaram em Moçambique, na pós-independência imediata, nacionais e estrangeiros, apenas 75. Um grupo de médicos, alguns dos quais aqui presentes, eu sei que estão, foram chamados ao gabinete do Ministro de Saúde e Ação Social do então Governo de Transição, o médico português António Joaquim Paulino, para realizarem os seus contratos de trabalho.
Na ocasião, o ministro pediu para que os moçambicanos se colocassem de um lado da sala e os estrangeiros do outro lado. Terminada a separação, o ministro explica que existiam 2 tipos de contrato. Um para nacionais e outro para estrangeiros, para estes com condições muito mais vantajosas. Um dos nossos colegas portugueses pede para mudar de lado e justifica. Sou português, mas não quero outras condições que não a dos meus colegas moçambicanos, com quem, aliás, me identifico. E assinou o contrato moçambicano. Perante as enormes limitações e dificuldades que o país possuía logo após a independência, certamente devem imaginar, teriam que ser colossais as transformações a operar para investir a situação de modo a ganhar-se motivações que ajudassem a reinventar uma nova vida e, nomeadamente, uma correta prestação de cuidados de saúde, agora abertamente colocada ao serviço das comunidades. Os desafios eram enormes, mas havia que os enfrentar com frontalidade e coragem. Recordo-me, por exemplo, que ainda recém-licenciado, acabado de sair da Faculdade de Medicina com um montão de conhecimentos pouco arrumados, ainda e sem o saber da experiência, fui transferido no iniciar do ano de 77 para o distrito de Chibuto, em Gaza. Na época, os médicos tinham que ser colocados obrigatoriamente com um mínimo de 2 anos na periferia, fora da cidade de Maputo, para lograrmos interiorizar a realidade nacional e prestar serviços à comunidade. Minha missão era ser diretor distrital de saúde e ação social, médico-chefe distrital de saúde, diretor do Hospital Geral de Chibuto, membro da Junta Provincial de Saúde de Gaza e diretor e professor da primeira formação de agentes polivalentes e elementares. De qualquer modo, uma experiência ímpar, fascinante e extraordinária. Importa relembrar que estamos nos reportando aos emocionantes tempos da utopia socialista, conscientemente assumida, da impetuosa comoção dos tempos cativantes da reconstrução nacional, vaidosos e reconhecidos que todos estávamos pela obtenção da independência nacional. Escrevi, igualmente, um dia sobre estes momentos, afirmando que o tempo parecia sempre pouco e os prolongados encontros de trabalho que se arrastavam sempre noites adentro não determinavam cansaço. O diálogo era permanentemente privilegiado e sempre ficava algo para compartilhar e dividir, cooperar e aprender. As multitarefas que tínhamos que assumir e as responsabilidades que tínhamos que arcar se multiplicavam, então, mais complexas, mais alargadas, mais difíceis. Era o tempo e a oportunidade de pôr em prática uma pleia de valores acreditados para se criar uma sociedade mais solidária, mais justa e muito mais digna. Era o tempo reconhecido de construir, continuar a lutar por Moçambique. Tínhamos um coração maior que o peito. Tínhamos uma alma maior que o mundo e uma esperança enorme sobre essa caminhada. Sempre inexperiente e pouco sabedor das coisas, não haviam outros. Tive a responsabilidade e a felicidade também de ter que ocupar a liderança de diversos cargos, uns mais cumpridos que outros, mas todos cumpridos, graças ao permanente apoio crítico, união e envolvimento dos incansáveis e sempre presentes membros dos coletivos de trabalho criados para cada cargo, para cada missão.
Assim minimizávamos os erros, assim encontrávamos melhores soluções, assim, bem mais juntos, nos alimentávamos de sonhos e de esperança. Bem diz o nosso desmedido escritor Miyakoto, gosto de Miyakoto, a fadiga que sentimos não é tanto do trabalho acumulado, mas de um cotidiano feito de rotina e de vazio. O que mais cansa não é trabalhar muito. O que mais cansa é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonhos. Sonhemos, então, e apliquemos as nossas asas para voar mais longe e mais alto, consolidando e desenvolvendo a cooperação já existente entre a Universidade do Porto e Moçambique, e usando a língua comum que possuímos, nos irmanemos mais unidos, solidários e consequentes para que se fortaleça e valorize o homem. A todos, muito obrigado. Com a permissão do Sr. Reitor, em nome do Reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António de Sousa Pereira, declaro encerrada esta cerimónia.